Henrique, o seu teste é o mesmo teste, só que a pessoa é outra. Desqualifica no tempo que você quiser o Roberto Justus. Roberto Justus é um empresário, sem dúvida nenhuma, de sucesso, né? Chegou aos 53 anos, se eu não me permito se eu estiver errado, como sendo um empresário também polêmico, que apresentou, não teve problema em expor em livros suas diferenças pessoais com os seus sócios, que não foi a primeira vez nem a segunda. Então eu acho que desqualificar o Roberto não posso, porque ele corrigiu as rotas que ele estava errado. Agora, eu posso apontar que ao longo dessa trajetória, talvez, se você tivesse talvez sido um pouco menos eu ou as minhas opiniões que prevalecem, talvez o teu sucesso teria sido, talvez tivesse vindo muito mais cedo do que nesse tempo da tua vida. Então é isso que eu posso apontar. É muito engraçado e muito bom ver você dizer isto e como é que isso se aplica a você. Então quem sabe o teu sucesso vai vir antes se você conseguir corrigir isso em você mesmo, porque você acabou de descrever o Henrique, né? Exatamente. Eu acho que eu me descrevi porque eu me vejo muito em você, eu vejo você muito em mim. E aí, este processo de aprendizado que eu tenho tentado aplicar aqui. Se você ficar aqui hoje, você vai ganhar esse programa? Você acha? Você tem chance mesmo? Eu creio 100% que sim. Danilo, você acha que você tem condição de ganhar esse programa se você ficar hoje aqui? Sim. Eu entrei nesse programa para ganhar. Eu não entrei para ser segundo e para mim ser quinto e segundo é na mesma. Se você não ganhar o aprendiz, o que você vai fazer profissionalmente agora? Quais são os eu abri uma passos? empresa em julho do ano passado, as documentações saíram no dia 28. Empresa do quê? Empresa de produtos automobilísticos, né? De projetos automobilísticos, eu desenvolvo protótipos. Eu tenho uma empresa aberta nos Estados Unidos e eu consegui alguns... complexo, né? Esse é algo complexo, é um grande sonho meu. Mas a não minha é um empresa sonho que tão grande assim porque você larga ele para ser meu sócio. Não é que larga para ser na Brain, pelo contrário. Você representa muito mais do que 2 milhões de reais. Você representa Mas pelo você acha menos... que eu vou entrar na sociedade para a gente construir um Não, eu não disse que você automóvel? precisa entrar na sociedade. Vai propor. Eu vou ganhar dinheiro com você, o suficiente, nós vamos ganhar dinheiro suficiente para que os depois você me lucros largar. gerados, não te largar, mas pelos lucros gerados pela nossa sociedade me permitam comandar uma estrutura fora do país, nos Estados Unidos, que hoje qualquer avião te leva em qualquer lugar do mundo em menos de 13 Quer dizer horas. que você vai largar a empresa Não, para não administrar um outro negócio? Não, não. Ué, então como é que você vai fazer isso? Ou vou propor, eu tenho propostas, que eu não posso falar na mesa, porque eu não ganho aprendiz ainda, de fazer com que a Brainers participe desse projeto. Que você pode acreditar ou não, eu não você acreditar? mesmo. Ele vai ficar não entrando na Brainers, eu vou te colocar outras propostas. Mas ele vai continuar. Roberto, olha, construir sincero. um carro, vou falar para você, construir um carro e você lançar ele no mercado mundial, ele talvez não seja uma realidade no Brasil, mas para o mercado internacional... O que esse carro tem de tão diferente que você vai competir com as grandes indústrias automobilísticas? Não é competir com as grandes indústrias, é competir com Ferrari e Lamborghini. Nicho. Com Ferrari e Ah, e Lamborghini. Ferrari não é uma grande indústria, Exato. é a Fiat. Eu estou falando de um carro que é permitido se construir por um valor aproximadamente entre 80 e 90 mil dólares. Eu consigo vender ele por 180 no mercado americano. Então nós estamos falando de um mercado que não é conhecido do Brasil, não é um mercado aqui no Brasil factível, mas no mercado norte-americano ele permite. Então eu acho que se você não expandir as fronteiras de qualquer negócio, você mesmo tem várias empresas, desculpa, você mesmo tem várias empresas. Sinérgicas com o meu negócio. Exatamente. Você tem o Thiago, por exemplo, com o projeto dele, que é automobilístico, que nos Estados Unidos tem um mercado, assim, milhões para comprar aquele produto do Thiago, por exemplo. Então... Uma coisa é você olhar para um investimento necessário para desenvolver um produto de um lenço umedecido para lavar carro, em sociedade com uma indústria que já existe, que já tem uma marca estabelecida, que é Drywash, que é sócia do projeto. Isso é uma coisa. Diferente do que montar o grande um investimento, automóvel aí que tá, Roberto, o grande para investimento, competir com as grandes indústrias automobilísticas. O grande investimento... Mesmo você dizendo no nicho. Onde você ia montar essa fábrica? Como assim? Não Fábrica? ia ter uma fábrica? Eu estou terceirizando, eu terceirizo toda a fabricação. Então... Tinha tecnologia, o design, tudo Isso, que tá por trás disso. isso Foi é feito a por minha quem? empresa. Em relação ao que é o carro, nos Estados Unidos eu trabalhei com o Dean Arnold. Dean Arnold é um grande... ele construiu todos os carros da seriado Miami Vice nos Estados Unidos. Eu estive com o diretor... E você tem o carro, já tem um protótipo, já Eu tem o tenho carro tudo, desenhado? tenho tudo.
É um projeto muito complexo, Roberto, para em 2 minutos, é um projeto que levou 2 anos e meio. Não, 2 anos e meio que eu trabalho num projeto complexo, que eu tenho os maiores craques me ajudando. Não é como esse craque, cara, mas você tem que ter... Aí eu largo tudo isso, vou pro Brasil não é que e eu vou entrar no aprendiz. Eu não largo para tudo ser isso. sócio de um negócio. Eu não larguei tudo isso. Eu sou um visionário e vou até o fim. Então, se você falar, olha, Henrique, eu não aceito que meu sócio tenha mais nenhum negócio, participação em nenhum negócio, é todo o seu direito. Agora, se você quer agregar... Não é que eu não aceito. Se meu sócio quiser ser sócio de um empreendimento imobiliário que não exige a participação dele, que ele quer investir o dinheiro dele, bem-vindo. Um fundo de investimento, o que ele quiser. Agora, uma indústria automobilística, por menor que seja, por mais nicho que seja, exige um esforço, uma dedicação e uma atenção ímpares. Não posso imaginar que um futuro sócio meu queira se dedicar, eventualmente, a um negócio desse, ainda fora do Brasil. Sim, mas isso não é curto prazo, Roberto. Isso é uma coisa de longo prazo. Mas peguei meus projetos, coloquei na gaveta, estão aqui. Henrique, você ganhou um aprendiz, você é meu sócio a partir de hoje. O que você tem de projetos na sua mão que você poderia agregar na Brainers? Olha, Roberto, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Você tem mais? Tem mais de um. Interessa algum deles? Ah, não, interessa esse, interessa aquele. Bom, como é que a gente pode desenvolver isso? Tal. Eu acho que tudo, é por isso que eu sei. Eu acho que as pessoas às vezes não batem de frente. Desde já eu posso te garantir que, sem ver o seu projeto de automóvel, eu não tenho o menor interesse em entrar num ramo desse, onde eu posso muito pouco agregar e onde o risco do investimento é gigantesco. E me assusta um pouco você imaginar que você seria capaz de desenvolver um projeto como esse. Agora, você, Danilo, deixa eu te passar um pouco, que o Danilo não está falando nada. Qual é o seu plano de futuro se você sair daqui e não ganhar o aprendiz? O que você vai fazer? Eu volto para a companhia, né? Você pediu uma licença lá? Pedi uma licença e continuo com o meu planejamento de 5, 10, 15 anos, de ser diretor e depois presidente da companhia. Eu não tenho dúvida que eu vou conseguir isso. Depois, antes de me aposentar, ou próximo da minha aposentadoria, compro uma vinícola lá em Bento Gonçalves e vou fazer vinho. É uma coisa que eu quero pro resto da minha vida. É uma coisa que eu gosto. Mas isso é depois, 50, 60 anos. 50 anos? Isso. Essa aposentadoria é com 50. Então vou me aposentar, que eu tenho 53. Não, tudo bem. Até lá vai mudar a lei também. 65, se é que eu vou conseguir me aposentar com essas leis. E aí eu vou produzir o melhor vinho do mundo. Quer dizer, você está imaginando que a sua aposentadoria vai vir do INSS? Não. Não do recurso que você vai montar graças a uma sociedade. Não, mas existe previdência privada. Você está buscando 2 sócios. Um está buscando aposentadoria. E outro está buscando dinheiro lá para montar o sonho dele. Está complicado isso aí. Não, Roberto, você me perguntou o que eu faria se eu não ganhasse. Você não me deu a chance de responder. E o que você faria se você ganhar? Não, se eu ganhar, você Quer dizer, a única chance que você tem na vida de criar um pé de meia suficiente para você não ter que depender de uma aposentadoria, construir sua vinícola, se você entrar sócio do Roberto Justo, na Brainers. Você não pode ter outra sociedade de outro jeito. Eu disse que a Brainers seria um atalho porque eu me sinto preparado. Bom, vocês perceberam que a última pergunta foi muito emblemática, porque ela fez referência a um futuro comigo, ela fez referência aos projetos e aos sonhos de vocês. Eu quero confessar que o seu sonho me parece, primeiro, inverossímil. Um pouco de incoerência nessa história, que se eu tivesse um sonho desse tamanho, eu estaria fazendo ele acontecer, se ele fosse tão importante para mim como você está dizendo. Aí fica um pouco complexo. E quando você faz isso, nessa hora eu passo a palavra para o Danilo e pergunto para o Danilo qual é o sonho dele. E o sonho do Danilo, em contraponto ao seu, é se aposentar aos 50 anos de idade, falar para um homem, futuro sócio de 53 anos, que ele quer parar de trabalhar aos 50, e construir uma vinícola no interior do Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, do pensamento eloquente, exagerado e que beira, talvez, arranhar a credibilidade daquilo que está sendo dito, em um pensamento muito menor, uma visão muito mais apequenada daquilo que o futuro poderia lhe reservar. Talvez eu tenha que corrigir isso, e não no pensamento de um executivo que pretende se aposentar tão cedo. A chance estava na sua mão, porque esta maluquice que o Henrique colocou aqui me deixa um pouco preocupado em relação à veracidade das suas ideias e aquilo que você quer realizar. Nós vamos ter tempo para falar disso depois. Danilo, infelizmente, você jogou essa oportunidade fora quando você pensou pequeno na tua resposta para mim. Lamento, mas você está demitido. Um recado pro Clodoaldo e pro Mestiços. Façam por merecer. Na vida, às vezes, as coisas são decididas por pequenas nuances. A diferença que definiu a tarefa 12
do Aprendiz 5 foi a diferença entre pensar grande, com algum exagero, e pensar pequeno. Eu não preciso de um futuro sócio que quer se aposentar aos 50 anos para tocar uma vinícola. E a visão tem que ser grandiosa, porque senão não dá para chegar longe. Nunca fui pequeno naquilo que eu fiz, nunca fui pequeno naquilo que eu pensei. Porque é um momento, é um detalhe que muda a vida como um todo, não muda. Eu errei por não ter pensado na minha vida fora disso aqui. Saio muito melhor do que entrei. Acho que evolui muito com relação à estratégia, planejamento, e saio um cara com uma capacidade de execução muito maior. Talvez esse tenha sido meu motivo aqui.